Olá, exploradores do desconhecido. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a curiosidade encontra os mistérios mais profundos do universo. No vídeo de hoje, você vai descobrir as 10 coisas mais assustadoras e intrigantes já presenciadas por astronautas em suas missões espaciais. Esses relatos foram feitos por profissionais altamente treinados, com anos de experiência. Então, se você curte esse tipo de conteúdo misterioso, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens ao desconhecido. Agora, prepare-se, porque a contagem regressiva para o Top 10 mais arrepiante do espaço começa agora. Top 10. O som misterioso na nave. Shenzhou 5. No ano de 2003, o astronauta Yang Liwei fez história ao se tornar o primeiro representante da China a orbitar a Terra a bordo da missão Shenzhou 5. A missão foi considerada um marco para o país, mas durante a viagem algo inusitado aconteceu. Yang relatou que começou a ouvir um som estranho vindo do lado de fora da cápsula. Era como se alguém estivesse batendo suavemente na fuselagem, tentando chamar sua atenção. O som era intermitente, rítmico, e não parecia ser causado por nenhum movimento interno. Ele descreveu como se fosse um tipo de martelada, algo impossível de ignorar. O mais curioso é que, após o retorno, especialistas analisaram a cápsula e não encontraram nenhuma explicação física para o ruído. Mais tarde, outros astronautas chineses em diferentes missões também relataram sons semelhantes. Seria um efeito acústico causado pela estrutura da cápsula? Um fenômeno de dilatação térmica? Ou haveria algo lá fora, interagindo de maneira que ainda não conseguimos entender? Top 9. A luz vermelha na missão Apollo 11. Durante a histórica missão Apollo 11, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam pela primeira vez na superfície da Lua, houve um momento que poucos conhecem. Após as atividades programadas, enquanto ainda estavam fora do módulo lunar, Aldrin viu uma luz vermelha pulsante próxima ao horizonte. Ela não fazia parte de nenhum equipamento conhecido e não correspondia a nenhum reflexo do Sol. A presença dessa luz foi mantida em sigilo por anos, até que Aldrin mencionou o fato em entrevistas muito tempo depois. A luz parecia fixa, como se estivesse observando à distância. Diversos especialistas tentaram explicar o fenômeno como uma ilusão causada pela radiação ou algum tipo de interferência óptica. Mas até hoje, essa explicação não convenceu a todos. Afinal, o espaço é vasto demais para termos todas as respostas. E se fosse algo natural, por que tanto segredo? Por que ninguém mais foi autorizado a investigar? Número 8. O objeto cilíndrico. Visto na missão Gemini 4. James McDivitt, astronauta da missão Gemini 4, em 1965, vivenciou algo que permanece como um dos mistérios mais marcantes da era espacial. Durante uma das órbitas ao redor da Terra, McDivitt observou um objeto de formato cilíndrico com uma espécie de extensão lateral, como se fosse um braço. O objeto parecia acompanhar a nave, movendo-se de forma coordenada e suave, como se estivesse observando. Ele chegou a tirar algumas fotos, mas os registros foram considerados inconclusivos. McDivitt, no entanto, manteve sua versão do ocorrido durante toda a vida. Ele afirmou com convicção que o objeto não era parte da missão, nem lixo espacial. A descrição do que ele viu coincide com outros relatos ao redor do mundo, inclusive de pilotos e civis. A dúvida que ficou no ar é: o que exatamente ele viu naquele dia? Algo físico? Um reflexo? Um fenômeno atmosférico desconhecido? Ou uma presença que preferimos não entender? Top 7. A figura humana, próxima à estação Mir. Durante os anos de operação da Estação Espacial Mir, diversos eventos incomuns foram registrados, mas um em especial chamou a atenção. Um cosmonauta russo, durante uma verificação rotineira, disse ter visto pela escotilha algo que parecia uma figura semelhante a um ser humano, flutuando do lado de fora da estação. A visão durou poucos segundos, e quando ele chamou os outros membros da equipe, não havia mais nada lá.
Nenhum alarme foi acionado e os sensores não detectaram alterações. O relato foi registrado como uma possível alucinação causada pelo isolamento, mas a descrição era tão detalhada que deixou muitos intrigados. Era uma forma estática, quase como se estivesse flutuando, parada e observando. O que ele viu naquele momento? Uma ilusão? Um reflexo? Ou algo real que desapareceu rapidamente, deixando apenas o silêncio e a dúvida? Top 6. Vozes inesperadas na Estação Espacial Internacional. Estação Espacial Internacional, com sua tecnologia de ponta e sistemas de comunicação avançados, deveria ser o último lugar onde eventos inexplicáveis aconteceriam. No entanto, alguns astronautas relataram ter escutado vozes enquanto estavam sozinhos em determinados módulos. Um deles contou que acordou durante a noite e ouviu alguém chamando seu nome em inglês. Ele verificou os rádios, mas não havia transmissões em andamento. Em outro episódio, uma astronauta relatou ouvir uma conversa em russo, mesmo estando sozinha e sem contato com o módulo russo. Psicólogos espaciais sugerem que o confinamento e o estresse podem causar esses episódios. Porém, o número de casos semelhantes levanta a dúvida. Seria apenas a mente pregando peças? Ou há algo mais no silêncio do espaço, algo que se comunica de maneiras que ainda não conseguimos compreender? Top 5. O objeto misterioso. Captado pelo Hubble. O telescópio espacial Hubble já nos presenteou com imagens maravilhosas do cosmos. Mas em 1999, ele capturou algo que gerou debates intensos. Nas imagens, aparecia um objeto com formato de ferradura que se deslocava lentamente na região próxima de Saturno. O objeto não se comportava como um cometa ou asteroide. Ele parecia ter simetria, forma e comportamento inteligente. Pouco tempo depois, as imagens desapareceram dos arquivos públicos, com a explicação de que estavam corrompidas. Porém, astrônomos independentes que tiveram acesso aos dados alegam que os registros eram autênticos. Desde então, objetos com formatos semelhantes foram registrados em outros pontos do sistema solar. Estariam apenas passando? Monitorando? Ou seriam uma parte de algo muito maior, que ainda está oculto da humanidade? Top 4. O reflexo inesperado no capacete. Em uma caminhada espacial durante a missão STS-75, um astronauta relatou ter visto um rosto refletido em seu capacete. Não era o dele, nem de nenhum dos companheiros de missão. Era uma face desconhecida, com uma expressão estranha e olhar fixo. Ao olhar diretamente, não havia ninguém ali. A princípio pensou ser uma distorção da própria viseira. Mas ao revisar as imagens gravadas pelas câmeras do traje, por um breve momento, o reflexo aparecia. As imagens, no entanto, não foram disponibilizadas ao público. Desde então, o astronauta evita falar sobre o tema. Coincidência? Reflexo interno? Ilusão causada pela luz? Ou algo mais profundo, algo que refletiu mais do que apenas luz no visor? Top 3. Sensações estranhas na Lua. Durante as missões Apollo, não foram apenas descobertas geológicas que marcaram os astronautas. Alguns deles relataram sensações incomuns enquanto estavam na superfície lunar. Era como se houvesse uma presença invisível por perto. Em uma gravação não divulgada oficialmente, um dos astronautas afirma: "Eles estão observando." A frase foi dita em um momento em que houve falhas na transmissão. Apesar de os áudios completos nunca terem sido divulgados, relatos de técnicos confirmam a tensão no retorno dos astronautas. A Lua é desprovida de atmosfera, de som, de vida. Mas por que tantos relataram sentir algo? Estariam eles percebendo algo que nossos instrumentos não conseguem captar? Top 2. A sombra que se movia no espaço. Durante uma noite orbital, um astronauta olhava para o espaço quando notou uma sombra se movendo entre as estrelas. Não havia nada por perto que pudesse projetar aquela forma. Ela se movia lentamente, como se deslizasse. Ele tentou registrar com uma câmera, mas os equipamentos apresentaram falhas. Logo depois que a sombra desapareceu, tudo voltou ao normal. Os sensores indicaram uma pequena variação no campo ao redor. O evento foi registrado nos relatórios da missão, mas sem uma explicação definitiva. A sombra era real? Uma interferência? Ou uma manifestação de algo além da nossa compreensão atual?
Top 1. As formas luminosas da missão Salyut 7 durante a missão soviética. Salyut 7, em 1984, os tripulantes presenciaram um dos relatos mais impressionantes da história espacial. Eles relataram ter visto formas brilhantes, semelhantes a figuras humanas, flutuando fora da estação. Descreveram essas figuras como pacíficas e luminosas, com aparência serena e braços abertos. Elas pareciam estar cientes da presença dos tripulantes e permaneceram visíveis por vários minutos. O fenômeno ocorreu mais de uma vez durante a missão. Os registros foram mantidos em sigilo por anos e, até hoje, não há explicação oficial. Seria um efeito de luz? Um fenômeno visual raro? Ou algo que foi testemunhado e nunca mais comentado? E aí, exploradores? O que vocês acharam dessas histórias enigmáticas vividas por astronautas no espaço? Qual delas mexeu mais com a sua imaginação? Conta aqui nos comentários porque a gente adora saber o que você pensa. E se curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens rumo ao desconhecido. Aqui, a curiosidade é o combustível que nos leva cada vez mais longe. Até o próximo vídeo. E continue sempre olhando para as estrelas.